nosso tema hoje, evitando conflitos entre herdeiros através da holding familiar. É um nosso encontro um pouquinho mais longo, mas um tema muito, muito importante para o nosso dia a dia e para os momentos que nós estamos vivendo hoje. Porque a questão da herança, com a reforma tributária já aprovada e agora em vias de implementação, né, através das regulamentações, a questão da herança, ela será uma preocupação muito mais premente, muito mais urgente. E ela é muito comum entre os pais, especialmente aqueles que estão acompanhando todas as modificações na legislação de sucessão. E para evitar conflitos entre os filhos após o falecimento, após nossa passagem, é preciso haver, sim, o planejamento patrimonial. E é preciso que ele seja eficaz, é preciso que ele garanta uma distribuição justa, que minimize os conflitos e as disputas familiares, ou que realmente extinga, elimine completamente tudo isso, para que a harmonia reine absolutamente após a nossa passagem, né? Então, isso é muito importante e é isso que nos faz mover e que nos faz caminhar em direção ao planejamento, em buscar soluções para um bom planejamento patrimonial para a nossa família. Bom, eu sou Fátima Garcia, eu sou advogada, atuo há mais de uma década com o planejamento patrimonial das famílias, implantando holding patrimonial, doação, enfim, atendendo às necessidades de cada família. E hoje eu estou aqui para dar informação. Essa é a minha função hoje, informar. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença e te dizer que eu espero que você fique comigo até o final, porque certamente nós vamos tratar de muitas coisas que estão acontecendo e que vão refletir no dia a dia das nossas famílias, em nossas casas. Exatamente. Então, um bom planejamento sucessório, ele é muito, muito bem-vindo, ele é benéfico, porque ele vai facilitar a nossa vida e a vida dos nossos herdeiros. Organizar a divisão com antecedência é importante para promover o patrimônio e proteger o patrimônio, principalmente. Você promove o patrimônio a um patamar de bastante tranquilidade dentro das nossas famílias e protege esse patrimônio, permitindo que os nossos herdeiros sejam atendidos de acordo com a nossa vontade, porque a nossa vontade certamente é em busca de atender a necessidade de cada filho, de cada herdeiro nosso. Então, além disso, o planejamento patrimonial, ele vai possibilitar uma transmissão de herança muito mais estratégica, rápida e muito mais econômica e menos burocrática. Então, é uma atitude e é uma preocupação que nós devemos ter, sim, e que nós devemos buscar uma solução para que as nossas famílias passem por todas essas transformações sem que a gente perca patrimônio, sem que a gente perca o controle, sem que a gente consuma parte do nosso esforço tão somente com a burocracia. Então, tudo isso pode ser crucial hoje para você. E o momento não é simples, é delicado mesmo. Por quê? Porque as mudanças, elas já aconteceram com a reforma tributária e elas serão implementadas nos próximos meses. Então, nós precisamos de estarmos
sempre alertas, né? Com certeza. Um dos maiores benefícios que eu posso destacar para vocês, meus amigos, sem dúvida, é que o planejamento patrimonial familiar, ele pode garantir uma grande economia na sua sucessão, na nossa sucessão. A gente pensar que todo o esforço que nós tivemos durante uma vida para construir um patrimônio e pensarmos em perder parte substancial desse nosso esforço por conta de burocracia, é uma situação que a gente realmente não deseja, não quer de forma alguma, não é verdade? E a falta de planejamento pode ocasionar uma série de problemas, uma série de confusão. E, para ilustrar tudo isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que não é atual, por conta dos fatos, mas ele é atual por conta das consequências. Os fatos não são de ontem, nem do mês passado, mas são consequências que vão estar presentes, sim. Por quê? Porque a consequência desses fatos, eles não mudaram nem com a reforma tributária, nem com qualquer tipo de legislação. Vamos assistir juntinhos, porque eu acho que isso é muito importante para todos nós. Vamos lá. A herança, deixada por artistas, muitas vezes gera conflitos, gera disputas na hora da divisão dos bens. O Jô Soares, por exemplo, que morreu no começo do mês, deixou um apartamento, uma mansão. Esses imóveis estão avaliados em cerca de 22 milhões de reais. Outros artistas também deixaram vários bens, como Hebe Camargo e Agnaldo Timóteo. A herança do cantor está sendo, inclusive, disputada na justiça. Zeca Pagodinho, Sula Miranda, acelera, Ayrton, Mamonas Assassinas. Jô Soares faleceu há 11 dias e vinha enfrentando problemas urinários e pulmonares. Segundo amigos, um dos últimos desejos dele era morrer assistindo filmes em seu apartamento, na região central de São Paulo. O imóvel, avaliado em 7 milhões de reais, fica em Higienópolis e é só um dos bens deixados pelo artista. Não se sabe ao certo qual é o tamanho da fortuna de Jô, mas além do apartamento, há também uma mansão no interior de São Paulo, avaliada em 15 milhões de reais. Seu único filho, Rafael, morreu em 2014 aos 50 anos. Segundo a lei, quando não há um herdeiro direto, os bens devem ser destinados aos parentes mais próximos. Nós teríamos que procurar primeiro pelos tios, né, que é um pouco difícil dele ter algum tio vivo. Então, se ele não tiver testamento e se ele tiver primos, a herança é destinada aos primos. Famosos e suas heranças despertam a curiosidade de fãs e admiradores. A rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo, nos deixou em 2012. Ficaram joias e uma mansão avaliada em 30 milhões de reais. Endereço marcante, que o único filho da apresentadora lembra com carinho. Sarah Brightman, ela fez um jantar para Sarah Brightman, que foi ao programa dela e depois foi jantar em casa. Fez um jantar para o Julio Iglesias lá, entendeu? Então teve jantares muito importantes na casa. Manter um local tão chique não é fácil. Os custos são bem altos. Só o IPTU chega a 20 mil reais por mês. Marcelo poderia ter ficado com a casa, mas fez um acordo com o primo, Cláudio Pessutti, que assumiu os custos do imóvel até que fosse vendido e o dinheiro dividido entre eles. Então ele tentou manter essa casa e manteve realmente por 10 anos, até o falecimento dele, né? Mas com muita dificuldade. Mas nem sempre as heranças são repartidas de uma forma que agrada a todos os envolvidos. É o caso dos beneficiários do testamento de Agnaldo Timóteo, que morreu de Covid-19 em abril do ano passado. Um dos afilhados do cantor tenta na justiça o reconhecimento como filho afetivo de Agnaldo. Isso para ter direito a um montante maior nos 10 milhões de reais em bens deixados pelo artista. Direito de petição é um direito constitucional. A pessoa quer provar
que ele tinha um vínculo como se fosse pai e mãe. Nunca teve, sempre foi afilhado. Como prova, o advogado responsável pelo espólio do cantor tem um áudio gravado pouco antes de Agnaldo Timóteo morrer, em que ele reconhece apenas a filha adotiva como legítima. Minha filha chama-se Kate Evelyn Cologne Timóteo, vai ser oficializado assim que passar a pandemia. Chama-se Kate Evelyn Cologne Timóteo, os outros todos têm nome próprio, ninguém é meu filho. Se o juiz entender que ele é filho por afetividade, nós vamos até a última instância para provar que ele nunca foi. Para alguém que não é parente ter direito à herança, é preciso que o nome esteja incluído no testamento da pessoa. No caso de Jô Soares, ainda não se sabe se ele deixou um. Caso não exista testamento e nem parentes próximos, os bens de quem faleceu podem, em última instância, parar nas mãos do governo. Quando uma pessoa falece sem herdeiros e sem testamento, é o município ou o Distrito Federal. E o que determina o que eles receberão é a localização desses bens. Então, meus amigos, realmente os fatos, eles se repetem. As histórias, elas têm as suas nuances, né, dependendo de cada família, mas as consequências, elas não se afastam muito do que nós já conhecemos, do que nós já vivenciamos. E é exatamente por conta dessas reincidências que as consequências, elas são efetivamente conhecidas, né? E elas são efetivamente traumáticas, muitas das vezes, né, doídas muitas das vezes, é que nós precisamos, sim, de ter muita atenção e muita disposição, coragem mesmo, de enfrentar esse assunto e tratarmos do planejamento patrimonial da nossa família. Tem vantagens que são estimuladoras. Por exemplo, para ficar muito claro para vocês, eu posso fazer aqui 4 destaques que eu acho super importantes. O planejamento patrimonial da família, ele propicia agilidade e simplicidade no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente consegue transmitir os bens de forma rápida, com menos burocracia e zero dor de cabeça. Também temos de destacar que existe uma redução de custo grande, diminui os custos com impostos, elimina o processo de inventário, que é caríssimo, dolorido e completamente ultrapassado e arcaico. Inclusive, diminui a documentação necessária lá nos cartórios, porque já fica tudo resolvido. Tem outro ponto importante que nós temos que destacar no planejamento patrimonial da família, que é exatamente diminuir os custos com os impostos, porque na diminuição de custos, nós também evitamos conflitos, porque haverá menos necessidade de desembolso. E o desembolso, na nossa ausência, é dolorido para os nossos filhos, para os nossos herdeiros, com certeza. Evitar conflito entre os herdeiros é uma missão que nós não podemos desprezar e nem relevar. Nós precisamos de ter uma atenção grande, porque a divisão, quando ela é feita anteriormente pelos pais, ela é muito mais justa e ela evita, sim, a desarmonia, evita, sim, desgaste entre os herdeiros. E um último ponto que eu também destacaria é facilitar a sucessão, inclusive nas empresas que nós temos e desenvolvemos as nossas atividades, como pais, como pai e mãe. De repente, nós temos o nosso ganha-pão, construímos a nossa riqueza com atividades que desenvolvemos através de uma empresa, ou de prestação de serviço, ou de
produtos que nós produzimos, né? Então, até a sucessão nessas empresas são muito mais fáceis e muito mais simples. E é preciso lembrarmos sempre que a nossa atividade empresarial não deve nunca se misturar com a nossa proteção patrimonial familiar. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais adiante. Então, para facilitar e você entender tudo, vamos para o próximo tópico. Vamos adiante. Então, para quem que é o planejamento sucessório, Fátima? Muita gente me pergunta, e eu já te adianto que você vai dar pulinho de alegria com a minha resposta. O planejamento sucessório é para todos nós. É para qualquer pessoa, mesmo aquelas que não tenham herdeiros. Por quê? Porque evita de verdade qualquer discussão futura. Então, ele é para todos. Se você está pensando que é só recomendado para as famílias empoderadas, para as famílias abastadas, para os bilionários, está muito enganado. Diferentemente de que muita gente acredita mesmo. O planejamento patrimonial da família é para todos. É um instrumento que vai resolver o problema sucessório na sua família e vai ajudar os seus filhos a passar por aquele momento tão difícil exatamente quando nós não estamos por aqui mais. Então, ele é indicado, sim, para todos que querem planejar e organizar a sucessão, porque traz benefícios para qualquer pessoa. Não importa o tamanho do capital, o patrimônio acumulado, todos nós, com o planejamento, podemos, sim, nos valer de todos esses benefícios. É um instrumento útil e vantajoso para todos, de quem possui como patrimônio uma casa, um carro, e até muitas casas, muitos carros e muitos investimentos, seja para quem for a família, depende, sim, de ter um planejamento para evitar dissabores entre os nossos herdeiros e para a economia de toda a tributação incidente na transmissão do patrimônio pelo fato da morte. A morte gera uma série de despesas que o planejamento patrimonial vai eliminar. Então, para que a gente faça o planejamento sucessório, a gente precisa de perfazer algumas fases. Então, vamos tratar dessas fases. Vamos adiante. Para começar, é importante conversar muito bem com a nossa família, com todos os membros da nossa família. E qualquer decisão que a gente tome deve ser uma decisão transparente, madura entre nós, familiares, pai, mãe, filhos, todos os envolvidos. É preciso que haja, sim, uma conversa muito franca. E é importante garantir também que a vontade do pai e da mãe sejam respeitadas, porque normalmente o pai e a mãe são as pessoas que vão mais conseguir acertar o desejo e a necessidade dos filhos, dos herdeiros. Então, escutar pai e mãe é muito importante. E, nesse momento, pode ser o divisor de águas entre estar com problemas futuros ou estar tudo resolvido e tranquilo para aquela família. Então, é preciso a gente passar 4 fases. Primeira coisa, é preciso que a família se conheça. É preciso que a família descubra os desejos do pai e da mãe, que esses desejos alcancem os filhos e que esses desejos reflitam a harmonia e a justiça entre a transmissão desse patrimônio aos filhos.
É preciso fazer uma auditoria naquela documentação toda do patrimônio que envolve a família. Porque se tiver alguma coisa a ser regularizada, esse é o momento. É preciso fazer a regularização de todo esse patrimônio e aí sim, identificados os herdeiros, identificado o patrimônio, descoberto e identificado os desejos do pai e da mãe, é possível agora simular hipóteses para a sucessão, hipóteses para o planejamento sucessório, planejamento de futuro. E são várias as ferramentas que nós podemos adotar para o planejamento sucessório. Depende da necessidade, depende de cada família. Os mais comuns são o testamento. O testamento, vocês viram no filmezinho que nós assistimos juntos, que o testamento pode não corresponder à vontade de quem é o testador e pode não fazer justiça para os herdeiros. O testamento também é muito, muito caro e vai depender sempre de ser interpretado por um juiz lá no Poder Judiciário. E nem sempre o juiz vai entender exatamente qual era o nosso desejo, a nossa intenção. A doação de bens também não é bacana, porque a doação de bens faz com que a gente perde a gestão desse patrimônio. A previdência privada, eu acho uma perda de dinheiro. Por quê? Porque quando eu coloco o meu investimento numa previdência privada, eu deixo de fazer outras aplicações muito mais rentáveis. Mas a previdência privada também tem o seu benefício, porque ela vai direto para os nossos herdeiros, sem passar pelo processo de inventário, se não for feito um planejamento patrimonial para aquela família. E, por último, nós temos a criação de uma holding familiar, que nós também vamos tratar um pouquinho mais adiante. A escolha vai depender de cada família e da decisão dos pais. É importante, então, analisar direitinho qual forma usar, qual a melhor opção para conseguir diminuir custos, para fazer a sucessão com segurança, alinhando a legislação aos desejos do pai e da mãe. Para facilitar essa análise, então, vamos tratar um pouquinho mais de cada ponto desse que nós passamos agora como ferramentas para planejamento sucessório. Nós temos, então, vamos começar, então, pelo testamento. Como funciona o planejamento sucessório por testamento. Essa, gente, é a opção mais conhecida, a mais comum, mas completamente ultrapassada, completamente não apropriada. É a opção mais conhecida na hora de fazer um planejamento, mas que vem na nossa cabeça, porque a gente já ouviu isso muitas vezes, mas pode não ser a melhor. Por quê? Porque o testamento é um documento que representa a sua última vontade, a vontade última do testador, e só tem efeito depois da nossa morte e não autoriza mudança depois da nossa morte. Mas o testamento pode ser mudado durante toda a nossa vida. A cada dia nós podemos mudar ou não o testamento. Depois da nossa morte, o testamento não pode mais ser alterado. E o testamento, ele que representa a nossa vontade, que vai levar o nosso patrimônio para os nossos herdeiros, ele vai depender de duas regrinhas que precisam ser seguidas. É preciso que o testamento respeite a legítima, ou seja, no testamento eu só posso doar 50% do meu patrimônio para quem eu bem entender. Os outros 50% eu tenho que doar igualmente para cada um dos meus herdeiros. É a chamada legítima. Tem uma outra regrinha também muito importante, que é respeitar a ordem da vocação hereditária.
E eu vou te contar como é que isso acontece. O testamento, como planejamento sucessório, traz algumas vantagens, sim, mas ele vai ser interpretado por um juiz que pode entender muito bem os nossos desejos, assim como pode não entender nada do que a gente gostaria que acontecesse na nossa ausência. O grande problema aqui é que o testamento não dispensa o inventário. O inventário necessariamente ele ocorrerá. E aí nós temos praticamente 40% do nosso patrimônio completamente consumido por esse inventário. O inventário ele é caro, demorado, e ele não vai fazer justiça com o nosso esforço de uma vida inteira, porque quase a metade do nosso esforço fica por conta de Estado, cartórios e advogados. Isso não é justo. Então, o testamento é uma opção que a gente deve relevar. Ele não deve ser utilizado normalmente e com muito cuidado se for utilizado. Uma outra forma de planejamento sucessório é, então, por doação. A doação, então, ou a partilha em vida, é pegar o nosso patrimônio, transmitir aos nossos herdeiros, conosco ainda vivos. Então, a gente faz a doação, a gente ainda está por aqui. Dessa forma, quando a gente morre, os herdeiros não vão precisar de se preocupar com o inventário, porque já receberam essa doação, mas ela é caríssima, porque a doação vai gerar custos que vai ter como base de cálculo o nosso patrimônio avaliado por valor de mercado. E aí, ele vai consumir muito, muito mais do nosso patrimônio. Certamente, ele vai alcançar por volta de mais de 25% do nosso patrimônio. A doação de bens em vida, ela normalmente é feita com reserva de usufruto vitalício. Isso significa que o bem é passado para o herdeiro, mas o doador mantém seu direito de usufruir desse patrimônio até o seu falecimento. Só que isso pode não acontecer tranquilamente, porque o nosso herdeiro pode vender aquele patrimônio a qualquer momento, comprar um outro patrimônio, te fazer mudar de imóvel, por exemplo, te permitir usufruir de um outro patrimônio que não era aquele que você estava usufruindo, por exemplo, no momento da doação. Então, é preciso ficar com essa situação na sua cabeça para você fazer a sua escolha. A tributação da doação, ela, no estado de São Paulo, ela é 4%, pode chegar a 8%, e com a reforma tributária, a doação, ela pode alcançar mais de 16%, e até alguns dizendo que ela pode alcançar 30%. Enfim, a doação é caríssima também, tanto quanto o inventário, porque a base de cálculo sempre será o valor de mercado desse nosso patrimônio. E a doação, ela tem uma alíquota aqui no estado de São Paulo de 4%, mas ela varia em outros estados em até já 8%. Então, dependendo do valor do patrimônio, o herdeiro já terá que pagar 8% sobre aquele patrimônio com valor de mercado, caso haja necessidade de inventário. O inventário, então, traz o patrimônio a valor presente e sobre aquela base de cálculo, hoje chega-se a 8% no Brasil e temos a perspectiva de, nos próximos meses, isso ser alcançado a um patamar absurdamente alto, de 16% até 30%. Enfim, nós não temos como prever exatamente essa alíquota. Nós sabemos que ela será muito, muito maior do que hoje ela está vigente no nosso país.
Temos a previdência privada, que é aquela situação em que a gente contrata um plano de vida, e esse plano de vida a gente ali faz os nossos aportes, e na nossa ausência, aquele valor ele vai diretamente para os nossos herdeiros, e nem passa por inventário. É uma forma de alcançar também os nossos herdeiros, mas não é a melhor forma de aplicar as nossas reservas, porque a previdência privada não vai gerar um resultado financeiro bacana para os nossos investimentos. Então, o nosso investimento não será tão bem remunerado dentro da Previdência, mas é uma possibilidade, sim, de deixar também moeda para os nossos herdeiros através de previdência privada. Agora, a gente tem a última opção, que, ao meu ver, é a opção mais atual, mais viável e mais inteligente para que a gente adote como planejamento sucessório nas nossas famílias, que é implantar o sistema de holding familiar. Exatamente. Através da holding familiar, nós institucionalizamos todo o nosso patrimônio. E o que significa isso, Fátima? Significa que todo o nosso patrimônio, ele se desloca do nosso CPF e ele alcança um CNPJ, porque ele vai ser, então, institucionalizado numa sociedade, que aquela sociedade vai servir de cofre, vai servir de banco, vai servir de proteção para aquele patrimônio nosso. Todo aquele nosso patrimônio ficará, então, dentro desse cofre, que é aquela sociedade que nós implantamos, que nós criamos para receber o nosso esforço, o nosso patrimônio. Através do planejamento sucessório, adotando a holding patrimonial familiar, nós vamos ali dentro integralizar o patrimônio dentro dessa sociedade. Ato contínuo, nós vamos planejar e executar a doação desse patrimônio aos nossos herdeiros. E vamos fazer essa doação que vai ficar tão somente escriturada naquela sociedade. Por quê? Porque, para todos os efeitos, aquele patrimônio doado aos nossos herdeiros, ele será completamente gerido por nós. Toda a gestão, todo o controle, todas as escolhas serão nossas. Todas as escolhas serão dos pais. Os pais levam o patrimônio para essa sociedade, transmitem esse patrimônio para os filhos, mas continuam no comando total, porque os filhos recebem esse patrimônio dentro de uma legislação empresarial. Essa legislação empresarial permite que essa doação chegue aos nossos filhos pro forma, ou seja, o nosso filho recebe a doação, mas não tem controle, não tem gestão sobre esse patrimônio. Eles são os proprietários na qualidade de nuproprietários. E como nuproprietários, os nossos filhos não vão ter comando sobre aquele patrimônio. Essa nua propriedade, que é exatamente todo esse patrimônio que nós transmitimos aos nossos filhos, os chamados nuproprietários, eles vão se manter nessa condição de nuproprietários enquanto a gente viver. E eles só assumem o controle total daquele patrimônio na nossa ausência, quando a gente não estiver mais por aqui. Olha que bacana. Então, a gente consegue transmitir o patrimônio para os nossos herdeiros, sem perder a gestão,
sem perder o comando. Outra coisa muito importante dentro da holding, nós fazemos a transmissão desse patrimônio pelo custo que está lá no nosso imposto de renda. Por quê? Porque aquele patrimônio vai ser transmitido para aquela sociedade, ele vai ser institucionalizado pelo valor histórico que está na nossa declaração de imposto de renda. E essa é uma autorização legal. A gente consegue fazer a transmissão desse patrimônio pelo valor histórico. E quando a gente faz a doação para os nossos filhos, nós não vamos doar mais casas, terrenos, salas, imóveis, investimentos. Nós vamos doar lá na holding que nós instituímos e que nós criamos. Nós vamos doar aos nossos filhos cotas sociais. E eles vão receber essas cotas sociais sem ter poder de gestão e vão exercer o poder de gestão quando nós não estivermos mais por aqui. Agora, para a gente adotar este sistema de holding patrimonial, a gente precisa de enfrentar algumas dificuldades. E, às vezes, nós temos essas dificuldades dentro da nossa própria família. Nós temos alguns perfis familiares que podem nos ajudar ou não. Nós temos aqueles membros da nossa família que nós podemos chamar de ignorantes, que são aqueles nossos filhos que não se interessam por patrimônio, não se interessam pelas atividades que nós, de repente, desenvolvemos, são aquelas pessoas que não, que são chamadas ignorantes, não é porque são burros, não, é porque ignoram realmente todo aquele arcabouço legal e jurídico que envolve o patrimônio e as atividades que nós desenvolvemos como pais. E, às vezes, esses filhos, como ignorantes nesses assuntos, eles não nos entusiasmam, eles se retraem e, às vezes, nos dificultam no nosso dia a dia. E aí nós precisamos de quebrar a resistência deles, nós precisamos de quebrar a desinformação levando informação. E nós precisamos de investir neles para que eles tenham condições de reavaliar a situação e de nos apoiar no momento oportuno. Então, esse tipo de herdeiro, aquele que ignora todas essas situações, podem exigir um trabalho mais denso, mais profundo dos pais. Será necessário, porque é preciso que aquela ignorância em relação ao planejamento patrimonial seja superado para não afetar a segurança da família toda, não afetar a segurança dos próximos passos que serão, que deverão ser caminhados, né, os próximos passos da caminhada do pai e da mãe. E temos aqueles filhos que, de repente, procrastinam as decisões. Amanhã eu penso sobre isso, eu não quero falar sobre isso hoje, não. Eu não quero perder meu tempo com isso agora. Eu não vou ficar tratando disso porque isso não me diz respeito. Enfim, eles vão sabotar as nossas ações em benefício da família para resolver e adotar o planejamento. Então, nessa escuridão desses procrastinadores, nós vamos precisar também de superar e enfrentar esses medos que esses filhos que são procrastinadores têm. Porque eles procrastinam porque têm medo de enfrentar a realidade de repente. E como é um ciclo vicioso, procrastinar, precisamos quebrar essa resistência. E, ao quebrarmos essa resistência, nós vamos ter, sim, a
recepção deles nos ajudando. E temos aquele filho que é aquele ideal, porque ele nos ajuda a resolver. Eles são os resolvedores dentro da nossa família. Esse eu preciso bater palma, porque esse realmente ajuda o pai, ajuda a mãe. É aquele indivíduo que toma iniciativa, que busca soluções inteligentes e eficazes e que ajuda a garantir o melhor para aquela família e para aquelas pessoas que eles amam, pai, mãe, irmãos. É aquele que compreende a importância de planejar e proteger o futuro daquela família. Então, nós identificamos dentro da nossa família cada um desse perfil. Pode ser que nós não tenhamos todos eles, mas certamente nós temos aqueles que resistem, aqueles que ignoram. E isso não pode nos impedir de tomar os passos, de tomar as rédeas. Por quê? Porque isso é fundamental para a segurança do futuro da nossa família. Para a gente perpetuar o nosso esforço, perpetuar o nosso patrimônio, é preciso que a gente faça acontecer, faça a adoção de um planejamento. E o planejamento patrimonial da família é preciso que seja a nossa prioridade nesse momento tão premente de mudanças grandes que estão acontecendo. Então, meus amigos, tendo na nossa família aqueles que são ignorantes, aqueles que são procrastinadores e aqueles que são resolvedores, superados esses perfis, a gente precisa prosseguir, sim, o planejamento da nossa família, o planejamento patrimonial para a nossa família. Então, para isso, é preciso manter diálogo aberto, transparente com os filhos sobre herança. Isso é crucial. Explicar para eles as nossas decisões, os motivos que estão nos levando a tomar essa iniciativa e produzir essa situação em que estamos planejando e preparando todo o futuro. Para que a gente ajude esses nossos herdeiros na nossa ausência e para que eles nos ajudem agora a implementar tudo da melhor forma possível. E dizendo para eles que todas essas ações, elas visam facilitar o futuro deles, evitar ressentimentos, mal-entendidos. Essas reuniões familiares, elas são muito importantes e elas vão produzir o efeito que nós precisamos para garantir sucessão com economia e com harmonia para as nossas famílias. É bacana também a gente prever lá nesse sistema que a gente implantar de holding patrimonial em favor da nossa família, é bacana que a gente preveja dentro daquela constituição, daquela criação da sociedade, uma forma de, num futuro, haver a mediação e a conciliação se houver desacordo entre as ações de um futuro que a gente não esteja mais presente. Até isso é bacana que a gente estabeleça dentro daquela sociedade, para que os nossos herdeiros eles tenham parâmetros que são muito, muito úteis para equilibrar algum desentendimento ou algum ponto de vista diferenciado. É bacana também incentivarmos os nossos filhos em direção a uma educação financeira, porque a educação financeira, ela é importante na gestão do patrimônio consciente. Compreender valores, responsabilidades associadas ao patrimônio da família. Isso tudo pode reduzir significativamente
as chances de algum possível conflito. Então, meus amigos, hoje nós estamos juntos para tratarmos da importância do planejamento patrimonial, da adoção inteligente dessa ferramenta, da escolha inteligente da holding patrimonial familiar, que é a escolha dos bilionários, porque realmente propiciam a transmissão do patrimônio ao menor custo que a legislação brasileira permite, e essa ferramenta está à sua disposição, está a seu alcance. A prevenção dos conflitos hereditários requer planejamento, comunicação e intervenção de profissionais especializados. E isso não é difícil mais nos nossos dias. Mas ao adotar uma dessas estratégias, principalmente o sistema de holding patrimonial, você estará garantindo que seu legado seja transmitido de maneira justa e harmoniosa, preservando a união familiar e o patrimônio construído ao longo das nossas vidas, ao longo da sua vida. Finalmente, eu preciso agradecer a você por assistir. E se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar com seus amigos e familiares, porque isso educa as redes sociais, isso ensina para eles que esse tema é relevante, que esse tema é bacana e que outras pessoas podem se interessar por ele. É muito, muito importante que você comente, curta e compartilhe. É exatamente isso que todos pedem e que eu não posso deixar de pedir, porque é uma forma de educar as redes sociais a transmitirem as nossas mensagens para mais famílias. Se você tiver dúvida, deixe aqui nos comentários a sua dúvida que nós vamos te responder. Nós vamos te atender. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade.